Pai amado, nosso Pai celestial, santo, santo, santo é o teu santo nome, meu Pai. Graças te damos pelo dia de hoje, pelas maravilhas que tu tem feito na nossa vida, através desse estudo, da tua palavra, que é vida, que é, que é a paz que nós sentimos, ó Pai, quando nos entregamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa mente, ó Pai. Quando a gente entrega a nossa vida em Ti, nas Tuas mãos, sentimos a paz, o amor, a alegria, a mansidão e o domínio próprio que vem de Ti, ó Pai. Graças te damos por isso. Abençoe este estudo maravilhoso, pois ele vai invocar o Teu nome, o nome do Teu Santo Filho, em nome de Jesus Cristo, que pedimos, ó Pai, direcionamento do Teu Santo Espírito e que venha falar nos nossos corações, venha tocar profundamente no nosso espírito, para que possamos nos ser fortalecidos, para nos sermos encorajados para falar do teu amor, da tua palavra, da tua plenitude que está em Cristo. Abençoado seja a vida de cada um aqui, a vida do irmão Júnior, que ele possa falar através do teu Santo Espírito. Agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida e venha de encontro, Pai, com cada pedido, cada pensamento de cada irmão aqui, que o Senhor sabe de todos, sabe dos problemas, das dificuldades, venha confortá-los, venha preencher com tua palavra neste momento, Pai. E isso nós pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos mais uma vez. E que o seu nome seja louvado, glorificado, exaltado para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Somente Ele é digno de honra, de glória e louvor e adoração e as ações de graças eternamente. Bem, como nós falamos agora há pouco, existem alegações, objeções sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, quando são distorcidas várias passagens do Novo Testamento. Vamos ver algumas delas a partir de agora. Uma delas diz assim, uma das objeções, das acusações dos céticos, diz assim, verdade e mentira, né? Como é que os líderes das seitas judaico-cristãs, vamos dizer assim, usam o Novo Testamento para enganar as pessoas, ou mesmo os cristãos, com relação à segunda volta de Jesus Cristo. Então eles dizem, esperando Jesus voltar, vocês estão esperando Jesus voltar? Como é que pode? Essa é uma grande promessa, né? É de que ele voltaria, né? E eles usam até esses termos aqui, né? Depois de ter sido executado como um criminoso comum, usam isso, né? Aí dizem, examinando a Torá, a palavra, a Bíblia, o Novo Testamento, vai falar sobre isso várias e várias vezes. O retorno de Jesus tinha de ser uma coisa imediata, ou não é? Já se passaram quase 2000 anos desde que ele foi pregado no madeiro. E eu não vou ler o resto aqui da expressão da frase, porque eu acho desrespeitoso. Eu não vejo respeito, eu acho desrespeitoso, então nem sequer vou ler aqui. Tudo bem? Não vou ler. Então, vamos lá, vamos para a resposta, para mais essa besteira aqui. Eles estão blasfemando, na verdade, contra o Senhor Jesus, desenhando da sua segunda vinda, né? E quem defende esse tipo de coisa, ou quem faz esse tipo de alegação, é que essa própria circunstância dessa blasfêmia, dessa descrença em si mesma, já cumpre uma profecia que está lá em 2 Pedro, é isso? 2 Pedro 3 fala disso, 3 a 7, esse é o primeiro ponto, quando diz assim, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Os escarnecedores já existiam lá mesmo na época de Pedro, muito mais agora, são chamados de escarnecedores. São zombadores
e seguem suas próprias paixões, ou seja, aquilo que eles amam, aquilo que eles querem acreditar, e não o que está na Escritura. E eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? É exatamente o que esses escarnecedores fazem hoje, quando eles chegam com essa conversa fiada aqui. Eles estão cumprindo perfeitamente a profecia aqui em 2 Pedro 3. E eles vão dizer isso, né? Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo está do mesmo jeito. E Pedro então apela agora para o exemplo do dilúvio. Esse exemplo ele volta a ser aplicado agora nos últimos dias, que houve um céu e houve uma terra pela palavra, foi formado da água e pela água, mas que foi submerso, que foi destruído. Esta também é a direção que esse mundo vai. Então, essa blasfêmia, esse escarnecimento aqui, já é uma condenação em si mesma, daqueles que se utilizam disso para tentar, de alguma forma, criar um ambiente de incredulidade no coração das pessoas, porque não tem o que fazer. A verdade é essa. Outro ponto aqui que eles dizem que é mentira. Outro ponto que eles dizem que é mentira, né, que está no Novo Testamento, é quando eles dizem que Jesus estabeleceu prazo para a sua volta. Olha só, né? Por exemplo, eles vão usar o texto de Mateus 24, 34. A gente já sabe que não existe boa fé aqui, né? Quando encontra um texto assim, é que realmente aqui não se tem vontade nenhuma, boa vontade nenhuma de se entender o que está sendo dito. Então, Mateus 24, 34 diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Também Marcos 13:30, na verdade vos digo, não passará esta geração. E Lucas 21:32, esta geração não vai passar até que tudo isso aconteça. E também tem outra tradução de Mateus 24:34, que diz que eu vos afirmo que tudo isso vai acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Nós já falamos sobre isso, né, que tem a ver com a questão da destruição de Jerusalém, lá em Mateus, Marcos e Lucas. Na verdade, aqui, eles se utilizam apenas de textos isolados para enganar, para iludir, para ludibriar as pessoas. Então, tem pessoas que creem que Jesus nos disse, no caso aí, que quando voltaria. Nós temos os sinais dos eventos que estão registrados em Mateus 24, não é isso? Em Marcos 13 também, Lucas 21. Agora, nós precisamos voltar lá para Mateus 23 e ver o contexto dessas afirmações. Lá em Mateus 23, Jesus está acusando justamente eles lá da época, que eram os chefes judeus, os hipócritas, escribas, fariseus, pelo mau uso que eles estavam fazendo, pela dissimulação com relação às escrituras. E aí ele conclui a sua condenação, falando do que irá acontecer por causa desses erros, lá em Mateus 23. Então, eles tinham matado os profetas no passado, aquela geração estava ali, estava pensando que estava livre de todos os atos, das consequências dos atos, mas era igualmente culpada. O castigo por matar os servos de Deus recairia, então, sobre esta geração, porque esta geração teria um peso de pecado muito maior, porque estava tensionando matar o próprio Filho de Deus. Então, nós já vimos, quando nós estudamos sobre Jerusalém, lá, as 3 perguntas: quando acontecerão estas coisas? Destruição do templo, qual será o sinal da tua vinda? E o sinal do fim dos tempos. Então, nós vimos que nós temos uns eventos aqui localizados, na destruição de Jerusalém. Nós vimos lá o que José fala, as informações de José sobre a destruição de Jerusalém, os sinais que aconteceram ali, a abominação da desolação, que é Roma, sempre foi Roma, e continuará sendo Roma. Então as pessoas, algumas ignoram isso, né? O que é a abominação desoladora? É Roma, vai continuar sendo Roma. E também o fim do mundo, os eventos do fim do mundo, eles têm um paralelo com a destruição de Jerusalém também. Então, aquele outro texto também, outras alegações são levantadas. Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Nós já vimos isso também. Qual o sentido, né? Que eles estavam percorrendo as cidades e o Senhor mesmo haveria de encontrá-los. Só que eles vão levar esse texto aqui, tentando ludibriar as pessoas para uma segunda vinda, e dizer, não, mas por que Jesus não voltou ainda? Nós já sabemos que ele não estava se referindo à sua segunda vinda.
Não é isso mesmo? Não há referência à segunda vinda. Então eles vão se utilizar de textos assim isolados para tentar colocar um prazo na segunda vinda do Senhor Jesus. Então eles vão dizer, olha, tem um prazo confirmado, Mateus 16, por exemplo. Eles vão utilizar o texto de Mateus 16, 26 e 27. E olha, que é um pessoal complicado de conversar. Eu já conversei várias vezes com vários deles. E são pessoas que não, assim como você via no passado, no livro do Atos, quando Paulo ia falar, eles não aceitavam, começavam a fazer aquela coisa toda e colocavam para matar Paulo e praguejar. Hoje também, muitos dos céticos continuam da mesma forma, com os mesmos pensamentos, se utilizando da mesma maneira. Quantas vezes, né? Quantas vezes também eu já fui xingado já de tantas coisas que eu nem vou falar aqui, por conversar com essas pessoas, porque eles não suportam que os seus argumentos, que é apenas castelos de areia, sejam contraditados. Eles não suportam, eles querem que os argumentos deles, sem pé nem cabeça, sejam aceitos pelas pessoas. Então, nossa, já muita coisa já aconteceu, porque já fui expulso de muito grupo, já fui, nossa, aconteceu tanta coisa, porque a mesma coisa do passado se repete hoje nos nossos dias também. E eles vão tentar impor isso, né? As convicções lá. Não, existe um prazo, Mateus 16, 27 diz que o Filho do Homem ia vir na glória do seu Pai, retribuiria, e alguns dos que estavam ali não provariam a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí vão usar o texto de Marcos 8, mais uma vez, de Lucas 9. Então, Jesus aqui, ele não está falando disso, mas os judeus estão usando textos isolados, que não se referem à segunda vinda. Então, quando Jesus menciona alguns nesses textos aqui, que é o texto de Lucas 9, 26 a 27, o texto de Marcos 8, 38 e Marcos até 9, 1, é isso? Falando da geração adúltera e pecadora, alguns que estavam ali não provariam a morte sem que viessem, vejam, ter chegado o reino de Deus com poder. Então, esses alguns aqui, quando o Senhor menciona, alguns que ali estavam, não passariam pela morte sem ver o Filho do Homem vindo no seu reino, nós percebemos ali que ele estava falando com seus discípulos. E o evento, nós já vimos isso, ocorre uma semana mais tarde, o evento registrado em Mateus 17, Marcos 9, lá no Monte da Transfiguração. Nós já vimos isso, né? Então, outro ponto também, é quando eles vão usar os textos de Mateus 26, 64, dizendo que Caifás também deveria pronunciar a vinda de Yeshua. Mateus 26, 64, respondeu Jesus e disse, como você disse, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E a pergunta é, onde é que está o Caifás? Caifás morreu. Esse texto também se encontra em Marcos 14, 62, e Yeshua, e Jesus respondeu, eu sou. Eles estão questionando se ele é o Filho de Deus. E ele diz, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Eles vão dizer, isso não aconteceu, porque Caifás morreu, todo mundo morreu. E aí, como é que pode ser? Então, eles estão citando passagens, agora estão citando realmente passagens, sim, agora, que tratam da segunda vinda. Então, Jesus disse, o Senhor Jesus falou que Caifás o veria quando ele viesse glorioso. Caifás estava ali se jactanciando, porque era um sumo sacerdote, um grande do corrupto, que estava ali diante da majestade do céu e estava aproveitando daquela oportunidade para tentar ostentar com poder alguma pureza, alguma santidade, aquele hipócrita. Então, Cristo diz a ele, olha, isso aqui vai se inverter, ele vai se inverter numa proporção que você não imagina, porque você é quem vai me ver vindo nas nuvens do céu, à direita do poder, com grande glória, e você vai querer colocar a cabeça na areia, na terra, você não vai poder fugir disso. Então, aqui realmente está se tratando da segunda vinda, quando todas as nações verão o Filho do Homem, o seu sinal aparecer nas nuvens do céu, todos serão reunidos. E outra coisa também, nós temos aqui o cumprimento da ressurreição parcial, que fala lá em Daniel, capítulo 12, não é? Cristo faz menção disso também, Mateus 25, lá, quando vem o Filho do Homem, vai assentar-se em seu trono. Isso aqui é um pouquinho mais, né, adiante, mas a menção aqui entre bodes e ovelhas, Caifás está entre os bodes. Caifás, né,
Não vou nem falar mais aqui, que eu não quero julgar ninguém, né? Embora a gente já saiba qual é o destino dele. Então, o que acontece aqui? Essa palavra aqui, ela tem referência direta a Daniel capítulo 12, versículo 1. Já estava lá em Daniel 12, verso 1, quando diz assim, naquele tempo, Daniel 12, verso 1, neste tempo, deu até saudade de falar de profecia agora, Daniel 12, 1, neste tempo se levantará Miguel, grande príncipe. O que é levantar-se Miguel, grande príncipe? Bem, está lá nos áudios de Daniel. Se os irmãos quiserem ouvir o que significa levantar-se Miguel, grande príncipe, o que é se levantar de Miguel? Miguel está deitado? Não. Você pode ir lá nos áudios que estão aí no canal, nos arquivos sobre Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Agora vem a aplicabilidade das palavras do Senhor Jesus, a referência delas aqui mesma, em Daniel, do Antigo Testamento. Muitos, veja que não são todos, muitos, é um grande número, mas não são todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Jesus fala lá, o Senhor Jesus fala em João que os que dormem, haverá ressurreição geral, mas aqui nós temos uma ressurreição particular, minutos, quem sabe antes, momentos antes, antecedendo a sua vinda, ou a sua apresentação em glória e majestade. Veja que a ressurreição geral, ela não ocorre, vamos dizer assim, no momento de uma manifestação gloriosa. A manifestação gloriosa já aconteceu, ela acontece nas nuvens do céu, então o Messias vai ordenar que os mortos ressuscitem. Mas aqui nós temos algo diferente. Nós temos aqui um texto que fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E veja que mesmo nesse muitos aqui, no muitos, estão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nós temos uma ressurreição específica, uma ressurreição parcial aqui, onde ressuscitarão justos e injustos. É diferente das ressurreições gerais, porque na primeira ressurreição geral só ressuscitam os justos. Depois você tem a outra ressurreição geral, após o milênio, só ressuscitam os perdidos. Mas nessa ressurreição aqui, na ressurreição parcial, que é isso que nós estamos vendo aqui em Daniel, que é isso aqui que o Senhor Jesus está falando, lá quando ele fala com o hipócrita do Caifás, ele diz aqui, muitos, você vai estar nessa, Caifás. E você vai ressuscitar, com certeza, para a vergonha e para o horror eterno. Por isso que ele diz, você vai ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Uma ressurreição parcial mista, que acontece aqui em Daniel 12, versículo 2. Então não tem como pegar isso aqui e querer dizer o seguinte, nossa, Caifás morreu já, então isso aqui não se cumpriu. Não, isso aqui vai se cumprir. Isso está na iminência de se cumprir, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nós sabemos que Miguel está prestes a levantar-se e está para iniciar-se um grande tempo de angústia. Então, você quer saber o que significa levantar-se de Miguel? Não é da cama. Você vai lá para os áudios de Daniel 12, você vai saber. E você vai saber, então, o que é que nos leva para o grande tempo de angústia. Tudo bem? Então, é outra alegação descartada, essa aqui. Outra alegação sobre segunda vinda, aliás, outra objeção contra a realidade da segunda vinda, é utilizado o texto de 1 Coríntios 15. Eles utilizam aqui, veja que eles estão utilizando, eles vão utilizar textos do Novo Testamento, não é? Mas vão distorcer. E o texto de 1 Coríntios 15, 51 a 52 é distorcido. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, isso aqui é Paulo que está escrevendo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, a última trombeta lá do Apocalipse, a sétima trombeta, e os reinos do mundo, como diz lá, se tornarão do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso que Paulo se refere. E agora Paulo diz, e os mortos ressuscitarão. Agora sim, nós temos a ressurreição geral, a primeira ressurreição geral dos justos. Aqui não tem injusto ressuscitando, não. Quem não ressuscitou aqui, perdeu. Perdeu.
E aqui os mortos ressuscitam incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual é a objeção aqui? Muito simples, a objeção é dizer que Paulo falou que ele estaria vivo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Só que Paulo já morreu. Nossa, quanto tempo faz que Paulo já morreu? E Paulo está dizendo aqui que ele não ia morrer. Ele diz assim, nem todos nós vamos morrer, mas todos seremos transformados, nós seremos transformados. Então, se Paulo aqui diz, nós seremos transformados, ele não está dizendo, eu vou ser ressuscitado. Paulo é um mentiroso, então, porque Paulo morreu. Então, essa é a alegação, né? Essa vai ser a alegação. Bem, será que é isso mesmo que Paulo está dizendo aqui? Será que Paulo mentiu? Paulo se enganou? Paulo estava com uma falsa esperança? É muito simples aqui. É preciso entender esse contexto. Alguns dos coríntios da época, você quer ter uma noção, uma bússola de complicação, você vai procurar em Coríntios, você vai encontrar. E saber como lidar com essas coisas. Alguns dos coríntios da época, eles não acreditavam na ressurreição, começa por aí. Eles não acreditavam na ressurreição física. Então Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, tudo isso aqui não vale nada. Então, lá em 1 Coríntios 15, 12, Paulo vai dizer, né? Como é que está sendo pregado isso, que Jesus ressuscitou dos mortos, e como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, era uma complicação ali. E ele diz, né, se ele não ressuscitou, não adianta nada. 1 Coríntios 15, né? Então, se não há ressurreição, não adianta. Quem morreu, está perdido, morreu em vão, morreu sendo mártir e morreu sem sentido, né? Mas então Paulo diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, lá em 1 Coríntios 15, 20, por diante. Ele ressuscitou, ele é a garantia, todos morrem por causa de Adão, porque Adão pecou e morreu, e todos vivem por causa de Cristo, que ressuscitou. Então todos ressuscitam, que creem nele também, vão ressuscitar. Então Paulo está apelando aqui para uma lógica. É como se fosse um curso natural agora estabelecido pela ressurreição de Cristo. Todo aquele que morre, morre a morte física por causa do curso natural do pecado que levou à morte do primeiro homem. Então todos vão ter nessa fila. A partir do momento que Cristo ressuscita, agora inicia uma nova corrente. Uma nova corrente. Todos que morreram vão ressuscitar também. A corrente da ressurreição para a vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo, ele está falando aqui sobre esse arrebatamento, que não é o secreto, que é público, vai ser universal, né? Ninguém é para imaginar uma trombeta soando e você ter uma coisa secreta. Paulo está falando desse arrebatamento que ocorre por ocasião da segunda vinda. O Senhor Jesus ressuscita os mortos que ouvirem a sua voz verão, como está lá em João, por ocasião da sua segunda vinda, lá 1 Tessalonicenses 4 vai falar disso claramente. E tanto os mortos como os vivos recebem a vida eterna, porque foi inaugurada uma nova corrente, a corrente de vida por causa da ressurreição de Cristo. Mas os ímpios vão para a perdição eterna. E Paulo fala disso também no verso 51 e 52. Eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A ênfase de Paulo aqui, ela está nessa expressão, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados e nós seremos transformados. Quando Paulo aqui está utilizando o pronome, né? Nós, pronome nós aqui em 1 Coríntios 15, ele não estava, vamos dizer assim, tem dois pontos aqui, duas interpretações. Não, Paulo não está se incluindo, não está se incluindo os que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, mas fala sobre transformação. Ok, pode ser, pelo qual todos passarão. Nem todos dormiremos. Paulo diz, nem todos dormiremos. Ok, mas todos seremos transformados. Bem, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele também tem outro ponto de vista sobre isso aqui. É só transformação, mas Paulo está dizendo que vai ser transformado. Né? É necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, é necessário que aquilo que não presta, que se acaba, que é o nosso corpo, se revista daquilo que não se acaba mais, daquilo que é eterno, daquilo que é imortal. Paulo vai falar disso também.
Então, existe esse ponto de vista que interpreta o texto dizendo, não, Paulo não estava se incluindo entre os que estarão vivos por ocasião da segunda vinda, mas estava dizendo que os que morrem em Cristo e os que estiverem vivos, todos eles vão ser transformados. Não é? Agora, eu também acredito que, vejam só, Paulo não poderia proclamar uma segunda vinda de Jesus na época, dizendo para os cristãos da época, né, não se preparem, que Jesus não pode voltar naquela época. Sempre, em todas as épocas, em todos os tempos, durante esses 2000 anos, aqueles que creram verdadeiramente, eles aguardaram a segunda vinda do Senhor na sua vida, no seu tempo. Claro que eles não tinham todo o entendimento com relação aos eventos. Por exemplo, na época da Primeira Guerra Mundial, o pessoal já pensou que era a Guerra do Armagedon. Não, está começando a Batalha do Armagedon. Ninguém sabia quais eram as proporções que aquilo ali iria tomar. Aquilo era o fim do mundo e todos estavam esperando ali a volta de Jesus naquele momento ali. Não, aquele pessoal que viveu a Guerra Civil Americana. Claro que aquele pessoal ali que cria, eles sabiam que aquilo ali poderia ter um potencial de desencadear os eventos do fim. E eles estavam preparando-se, acreditando que Jesus poderia voltar naquele momento ali. Então eu não vejo também apenas dessa forma, dizer que Paulo não estava se incluindo. Não. Em todas as épocas, e Paulo não está mentindo aqui, porque qual o problema em dizer os mortos estarão e nós seremos transformados? É claro que Paulo está dizendo aqui que ele está crendo, porque se você chegar hoje, isso não é pregação, isso aí é para acabar com a crença, com a fé. Diz, olha, irmãos, não se preocupem não, Jesus não vai voltar nem tão cedo. Aí eu estou fazendo o trabalho do servo insensato, estou fazendo o trabalho de Satanás. Agora, isso também me lembra uma certa igreja que teve aí uns dias atrás umas mudanças, e eles pregavam muito, o irmão João Bley aqui, ele sabe o que eu estou falando, sobre uma iminência da segunda vinda de Jesus. O tempo foi passando, e começou a haver algumas alterações. E eles fizeram uma mudançazinha numa palavra, né, numa das conferências deles, isso aí pouca gente notou. E numa das conferências deles, eles fizeram uma alteração numa palavrinha lá, e tirou-se esse senso de urgência, quer dizer, não, Jesus não vai voltar agora, não, ele está voltando, não, Jesus vai voltar. Eu não estou muito bem lembrado, né, mas eu sei que isso me impactou muito quando eu vi isso aí, essa alteraçãozinha aí, no tal do credo, né? O tal do credo. Teve uma pessoa que eu considero um bom cristão do passado, chamado James White. E James White dizia assim, que a partir do momento que uma denominação, um grupo de pessoas que dizem que creem na Escritura, irmão João, e eles dizem que creem, e eles vão e começam agora a querer inventar um credo, né? Aquilo ali já é o início para uma grande apostasia da verdade. Por quê? Porque o credo, fatalmente, ele vai substituir a Escritura. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva e foi isso que aconteceu e acontece com qualquer grupo de pessoas, religião, denominação, que cria um credo. Então, se você cria um credo, se você cria ali um almanaque para dizer como a pessoa tem de andar, para dizer como a pessoa tem de vestir, para dizer como a pessoa tem de fazer, para dizer quantas pessoas tem de estar ali, para dizer quem tem de tomar um voto ali, para dizer que fulano tem de votar ali, quer dizer, isso aí substituiu a Escritura, isso é o passo da apostasia. Se você cria um tal de manual para a igreja, não, você já apostatou já, só nisso aí. Mas tem gente que não vai querer aceitar. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, voltando aqui para o assunto, quando Paulo diz, nós seremos transformados, Paulo está falando da iminência. É essa chama da iminência da vinda do Senhor que manteve a igreja, os verdadeiros sinceros e fiéis, despertos, suportando as tribulações, porque eles sabiam que o Senhor poderia voltar, eles não entendiam todas as circunstâncias, o pessoal acreditava que Nero era o anticristo na época, e Nero, em certo ponto, sim, ele foi um modelo de anticristo. Aí depois veio Napoleão, não, Napoleão é o anticristo, quem vivia na época de Napoleão é o anticristo, lia o Apocalipse lá, com certeza não tinha a mesma qualidade, vamos dizer assim, né, o recheio, os detalhes
escriturísticos que nós temos hoje, né, depois de juntar tanta coisa, mas eles viram o Apocalipse lá e viam, entendiam, e diziam, nossa, esse cara deve ser o anticristo também, Napoleão Bonaparte. Então, sempre, em todas as épocas, houve os anticristos da época e a igreja precisava estar firme, crendo que o Senhor em breve viria. Então, nunca fez parte da teologia, da crença, da fé, colocar a vinda de Jesus para 2000 anos à frente e dizer, não, irmãos, vamos ficar por aqui, vamos ser fiel, mas ele não vem agora não, ele não vem agora, ele vai vir, ninguém sabe quando, isso é coisa do diabo. A partir do momento que alguém começa a falar esse tipo de coisa, pregar esse tipo de coisa, ele não está, infelizmente, sendo usado da forma correta, tá bem? Então essa é uma alegação também que não tem sentido, sem pé nem cabeça. Querer dizer que porque Paulo falou, Jesus teria de vir na época de Paulo, não, absolutamente não. Né? Paulo estava falando de uma transformação, primeiro plano, primeiro lugar, mas também Paulo cria que era necessário afirmar a fé dos irmãos, dizendo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Agora, Paulo sabia de algumas coisas que aconteceriam com antecedência antes de Jesus voltar? Claro que sabia. Quando ele fala lá para os Tessalonicenses, ele diz, olha, não se enganem, não vai acontecer ressurreição agora, porque primeiro é preciso vir o homem da iniquidade, é preciso vir o filho da perdição, é preciso vir o nome lá que a gente deu a ele, não, que Paulo deu a ele. Quem lembra? Qual o nome dele lá, no original? Palavras em iniquidade. É preciso vir o desprezador da lei. É esse o termo exato. Para iníquo. Ó, pessoal, uma palavra né, tão iníquo, desprezador da lei. É preciso que o iníquo venha, o desprezador da lei venha a apostasia. Então, Paulo, ele sabia que isso haveria de acontecer, mas só que Paulo não torcia para que isso demorasse, né? E sabe, nas visões que ele teve dos céus, né, daquele lugar que ele foi levado, que não é lícito referir, ele viu muitas coisas que ele disse, eu não vou nem contar. Eu não vou nem contar. Quem sabe Paulo não teve visões apocalípticas também, como João teve, né? Mas foi dado para ele, para que ele ficasse ali, se fortalecesse. E com certeza Paulo saberia que muitas coisas ainda haveriam de acontecer, mas por causa disso Paulo não andava dizendo, irmãos, olha, eu vi um futuro aí, o pessoal vão andar numas carroças sem cavalo, que seriam os carros. Quer dizer, Paulo não ia contar se ele viu essas coisas, porque a fé precisa estar firme no breve Jesus voltará. No breve Jesus voltará. Agora, Paulo sabia que ele não estaria vivo. No fundo, ele sabia. Por isso que 2 Timóteo 4, não é isso? 2 Timóteo 4, Paulo agora diz assim, o tempo da minha partida chegou. Eu estou sendo derramado, né? Estou sendo oferecido agora. Sou o sacrifício vivo, estou sendo oferecido. Agora o Senhor, ele vai me dar a coroa da justiça. Paulo agora já sabe qual é o grupo que ele vai estar. O grupo da ressurreição. O Senhor vai me dar naquele dia, não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Paulo está admitindo aqui claramente que a morte dele estava próxima, que ele não estaria vivo na vinda de Cristo, mas que naquele dia ele iria receber a coroa da justiça, porque ele havia perseverado até o final. Coisa maravilhosa, ele havia perseverado até o final. Então, João 11, o Senhor diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí a gente entende o que Paulo diz, né? 1 Tessalonicenses 4, veja, 4, 14 a 15, ele diz, nós, os que ficarmos vivos, mas quando ele diz os que ficarmos vivos, ele também não garante que vai estar vivo. Interessante isso, né? Nós, os que ficarmos vivos, ele se coloca naquele grupo, mas ele também diz, os que ficarmos vivos, não vamos preceder os que já dormem, eles vão ressuscitar primeiro. Né? Então fica claro aqui o que Paulo está dizendo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça nessa jornada, nos conceda a sua graça. E nós depois continuamos, né? Já tem mais coisas ainda para falar sobre isso. Mas que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe na certeza de que Ele virá. Em breve Ele virá. Nossa, muito mais em breve. O cumprimento do desejo de todas as gerações dos fiéis está prestes a acontecer. Agora, Ele breve virá e não tardará. Que o Senhor nos abençoe
nós possamos estar firmes para nos encontrarmos de pé na presença do Filho do Homem, em nome de Jesus. Amém. Amém.